Seja bem-vindo de volta ao canal, eu sou Matheus Linhares e no vídeo de hoje eu quero trazer 3 indicadores macroeconômicos, como eles são medidos, qual é a dinâmica deles e como isso impacta no orçamento da família. Então se você é novo aqui, te considera te inscrever no canal, deixar o sininho de notificação ativado e ao final do vídeo, se esse conteúdo fizer sentido pra ti, deixa um like pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Meu objetivo com esse vídeo aqui não é dar uma aula sobre esses 3 indicadores, mas principalmente te gerar curiosidade, fazer com que você entenda um pouco mais a dinâmica de macroeconomia, como isso influencia a tua vida, também entender quais são os objetivos ou narrativas em que as pessoas ou políticos ou empresários olham para esses indicadores, como isso pode afetar a tua vida. Para mim foi muito esclarecedor quando eu comecei a entender a dinâmica desses 3 indicadores. A gente consegue perceber melhor qual é a principal intuição, principalmente de políticos, em tentar forçar ou tentar estimular certo tipo de política macroeconômica e como isso impacta a minha vida, o meu dia a dia, as finanças da família e como a gente pode surfar, né, se beneficiar de certos cenários macroeconômicos ou ainda assim se proteger de certas situações. Iniciando aqui com o IGPM, ou seja, o Índice Geral de Preços do Mercado. Ele é um indicador também utilizado normalmente para medir inflação ou variação de preço. E ele é composto com 3 índices setoriais, que é o Índice de Preço por Atacado, IPA, Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, e o Índice Nacional de Custo da Construção, que é o INCC. Esse índice, o IGPM, ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas no Brasil e ele funciona como indexador normalmente de contratos de locação. Então, se você mora de aluguel, muito provavelmente o indexador, ou seja, o índice que corrige o valor do aluguel ano a ano, né, quando o contrato se renova, muito provavelmente é o IGPM, né, e ele também pode ser utilizado normalmente para serviços públicos ou outros acordos que necessitam de alguma forma de reajuste. Ele será utilizado como indexador normalmente para mercados em que ele está atrelado ou que ele normalmente se utiliza como base para a construção desse indicador. E o impacto no orçamento da família é monitorar o IGPM ou saber como ele é construído, influencia no teu orçamento se tu mora de aluguel, né, ou se tu tens algum acordo ou contrato que esse índice ele serve como indexador para reajuste. Um outro indicador que mede inflação, e esse sim é mais utilizado e é mais comum, o IPCA, ou seja, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. O IPCA ele é medido mensalmente e procura representar a variação de preço de comércio e serviços em várias capitais brasileiras. Por exemplo, Florianópolis não faz parte desse cálculo, por exemplo, aqui de Santa Catarina, e a variação de preços que influenciam famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos. Então, é um range, né, uma variação bem alta aí de poder de compra. Ele é medido pelo IBGE e o IPCA, ele é o índice de inflação que o governo e aqui no Brasil a gente usa para medir o aumento generalizado de preços. Há uma distorção um pouco de como o movimento de inflação funciona, né? Então o IPCA ele mede o aumento de preços e a gente costuma dizer que o IPCA é a inflação de um país. Porém, com base na escola austríaca de economia, que é a escola que eu sigo, que eu entendo ser a melhor dentro das escolas de economia, em que o fenômeno de inflação, na verdade, ele origina o aumento de moeda em circulação. Então, o IPCA, o aumento do Índice Geral de Preço ao Consumidor Amplo, ele é reflexo de um aumento de ejeção de liquidez, ou seja, aumento de moeda no mercado. No início da pandemia, quando o governo começou a imprimir mais moeda, isso consequentemente amplia o poder de compra, né? E isso também é correlacionado com o próximo indicador que a gente vai ver aqui. Isso amplia o poder de compra e isso faz com que a demanda por produtos ou serviços aumente sem que necessariamente a oferta cresça no mesmo ritmo. Então, o IPCA ele mede esse descasamento entre oferta e demanda. Quando um governo tem uma política mais expansionista, ou seja, ele coloca mais crédito no mercado, ele imprime dinheiro. O que está acontecendo com a Argentina, por exemplo, né? A inflação, ano passado, se não me engano, bateu 100%. O que isso significa? Que tem mais dinheiro em circulação, foi impresso muito dinheiro, muito provavelmente para financiar obras do governo, programas sociais do governo, e isso gera um aumento repentino de demanda, ou seja, as pessoas demandam por consumo e, consequentemente, a oferta ela não cresce na mesma proporção, ela precisa de um tempo de ajuste, né? Porque consumir
é instantâneo. Eu desço ali no mercado, eu compro um suco, e eu consumo ele instantaneamente. Quando mais dinheiro tem no mercado, mais pessoas tendem a consumir sucos, mas o suco ele não é produzido instantaneamente. Então, como há um descasamento entre oferta e demanda, o preço ele sobe, né? Ou seja, e a gente vê esse reflexo do aumento de preços no IPCA. Então, dentro da escola austríaca, a inflação não é o aumento do IPCA, né? Ou a variação do preço, mas a inflação é o aumento da oferta de dinheiro no mercado que por consequência há um aumento de preços. Mas o IPCA aqui no Brasil, né, ele funciona como um indexador, então, de inflação. Normalmente, para simplificar o discurso, se enxerga o IPCA, o aumento do IPCA como um aumento de inflação do país, ou seja, os preços médios estão aumentando, né? E quando a gente tem esse aumento de preço, como o IPCA ele utiliza como base normalmente produtos até da cesta básica, a gente percebe normalmente em que o custo de consumo de itens de alimentação ele amplia no orçamento da família. Então é quando a gente sente que o supermercado ficou mais caro normalmente. E o próximo indicador que eu quero trazer aqui é a taxa Selic, né? Selic também é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E a Selic, ela tem como objetivo cumprir uma meta de IPCA. Ou seja, a Selic, ela é a taxa básica de juro aqui do Brasil e quem determina ela é o Banco Central, através do Copom, que é o Conselho de Política Monetária do país. E o Copom, ele se reúne a cada 45 dias para determinar qual a taxa Selic vai ficar vigente para cumprir a meta de inflação. Ou seja, o país, ele tem uma meta de inflação, ou seja, qual é a meta de desvalorização do real para 2023, por exemplo. E o Banco Central, de forma independente, busca regular o tanto de dinheiro que tem no mercado para que essa meta de inflação seja cumprida. Porém, a gente nunca conseguiu cumprir essa meta de inflação, mas ainda assim é um sistema de contrapesos de política monetária que a economia tem para que se controle a desvalorização da moeda. Quando a gente olha um caos que era, por exemplo, antes do Plano Real, em que a gente teve o período de hiperinflação, né, em que eu não vivi isso, né, eu nasci em 94, então eu nasci no ano de criação do Plano Real, mas quando a gente ouve histórias daquele período, tinha que ir no mercado e comprar os produtos na frente do remarcador de preços, né, porque havia reajuste de preço de forma diária no supermercado, por exemplo. Então isso vem também da cultura brasileira de investimento de comprar imóveis, né? Porque imóvel é uma coisa tangível, diferentemente de aplicar no mercado financeiro ou no overnight, né? Que era uma modalidade de aplicação que existia antes do Plano Real. Então, a Selic ela serve para cumprir a meta de inflação da política monetária do país. E por que isso é importante, né? A taxa Selic, ela serve para regular, basicamente, qual é a taxa de remuneração dos bancos, ou seja, a taxa que está ali embutida nos financiamentos dos bancos. Eu sei que normalmente nos bancos o indexador é o CDI, mas o CDI que é o Certificado de Depósito Interbancário, e ele anda muito junto com a taxa Selic, porque o cálculo do CDI ele tem como base a Selic. Não vou entrar aqui em como o CDI ele é calculado, mas basicamente é a média das taxas dos empréstimos que os bancos fizeram no dia anterior. Então, como a taxa Selic impacta, a variação da taxa Selic impacta no orçamento da família? Normalmente os financiamentos mobiliários, né, se tu vai fazer no banco, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, agora o programa do governo que já tem de moradia já há bastante tempo, normalmente se utiliza da tabela SAC, né, o sistema de amortização constante. E a parcela, ela tem uma variação, porque a amortização desse financiamento ela é constante, mas a parcela é variável, diferente da tabela Price, né, em que a parcela é fixa, o que normalmente para financiamento de carros, né, a parcela ela é fixa, mas a amortização é constante. Quando a taxa Selic aumenta, se tu tens um financiamento na tabela SAC, por exemplo, a tua parcela vai aumentar, porque a amortização é constante e o que varia da parcela é os juros. Então, se tu tens algum financiamento, a variação da Selic vai impactar diretamente o teu orçamento, porque a parcela do teu financiamento ela vai variar de acordo com a variação da taxa Selic, né, que é uma taxa a taxa básica de juros do país, como eu vinha falando aqui. Parece ser um pouco complexo, mas como eu falei no início do vídeo, eu queria trazer esses 3 indicadores e dar uma percepção maior de política macroeconômica, como a gente deve se atentar a isso e quais são os sistemas de freios e contrapesos que a política monetária de um país impacta no orçamento da família. Utilizando então como a Selic e o IPCA, né? Por que o governo atual bate tanto no Banco Central para que diminua a taxa Selic? Porque se diminui a taxa Selic, estimula o consumo, porém o IPCA, e aqui
a inflação, né, do país, isso aumenta. E para que a gente não vire uma Argentina, um banco central independente, ele faz esse sistema de contrapeso contra uma política expansionista, né, ou política de gastança do governo que ele queira imprimir nesse ritmo inicial, para que jogue mais dinheiro, para que dê uma sensação para a população de consumo, de que as coisas estão acontecendo, que elas podem comprar. Mas isso tudo tem uma consequência e depois a população paga um preço, que é o aumento generalizado dos itens de consumo, né? E a gente pode voltar a ter cenários parecidos que a gente tinha antes do Plano Real, ou até situações parecidas com que a Argentina vem enfrentando agora nesses últimos anos aí pós-pandemia. Eu sei que esse vídeo pode ser um pouco complexo ou até um pouco mais difícil de deixar tangível esse conhecimento na família, mas como eu falei no início, meu objetivo aqui é te gerar curiosidade. Se você gostaria de entender um pouco melhor sobre algum desses indicadores e quer que eu faça algum vídeo específico sobre ele, mas de uma forma mais detalhada, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer fazer um vídeo específico para isso. E se esse vídeo trouxe algum conhecimento para ti ou fez sentido, deixa o like para o YouTube entregar ele para mais pessoas. Te considera te inscrever aqui no canal, a gente vai estar sempre falando de finanças, organização, vida em família. Deixa o sininho de notificação ativado para você saber quando a gente postar novos vídeos aqui no canal. Bom, por esse vídeo é isso, até o próximo e tchau!